descer um pouquinho. O instrumento de trabalho da gente. Não só o instrumento de trabalho enquanto catequista, mas enquanto cristão. Enquanto católicos, a gente tem que conhecer a Bíblia. E para citar erros bem simples, como por exemplo, já contei a todo mundo, mas eu vou contar de novo, catequista, de uma caminhada passada, com o meu grupo, que foi, pegou a Bíblia, a gente tem 5 livros, Gênesis, Exodó, você não sabe nem dizer o nome do livro daqui. Exodó. E nem saber português. Então assim, para evitar esse tipo desse tipo, saber como é que lê as citações, quando é que tem primeira carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, como é capítulo, que é versículo, quais são os livros, quantos livros, então esse basicão que a gente vai ver um pouquinho hoje. Na verdade não é nada muito profundo. E aí essa imagem inicial que eu escolhi, essa imagem inicial que eu escolhi mais por conta dessa frase, só é possível amar o que conhecemos. Então, se a gente não conhece a palavra, a gente não conhece a Bíblia, como é que a gente pode transmitir o amor que ela traz? Certo? Então, primeiro de tudo, quem aqui já leu a Bíblia toda? Aí eu vou pesquisar quais foram os livros mais lidos da última década. Certo? Primeiro de nós foi para a saga Senhor dos Anéis. Quem já leu os 3 livros? A saga Senhor dos Anéis, somando 3 livros, tem 1027 páginas. A saga Crepúsculo, que estava lá no topo, os 4 livros do Crepúsculo, alguém já leu? Eu primeiro. Somando, tem 1909 páginas. Tem uma divergênciazinha, eu acho que é no último livro, eu não sei que uma edição está com quantidade de páginas e outra é com outra. Mas em média tem 1909 páginas. Os 5 livros de Dan Brown, Ponto de Impacto, Fortaleza Digital, Anjos e Demônios, Código da Vinci, Símbolo Perdido, somando, tem 2.158 páginas. E o top dos tops, que é a saga Harry Potter, que foram mais de 7 livros, totaliza 3.282 páginas. Nunca me senti tão fora do top como Não, esses eram, tinha outro lá, Gosqueu, Guerra não sei quem, enfim, tinha outro. Eu peguei os mais básicos. E aí a gente normalmente usa o quê? A Bíblia é muito grande. Eu não vou ler. E muitos leram todos esses livros. Que tem muito mais páginas do que a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem, de acordo com as 3 Bíblias que eu pesquisei, a Bíblia de Jerusalém tem 2.376 páginas. A edição pastoral, que a gente trabalha mais comumente, tem 1.614 páginas. E a Ave Maria tem 1.576 páginas. Boa. Mas se você for pegar, elas normalmente são em colunas, né? Mas ainda assim é quase o livro de Harry Potter. E a gente nunca leu como, a gente leu mais de uma saga. Então, aí fica na mesma, quase. Bem, então, esse início era só começar a ver que a gente sempre procura uma desculpa para ler. E não é só o de base da desculpa. Né? Falta muito interesse, falta muito da gente querer também ler. A gente, incluindo eu totalmente, que não li. Então, nem eu levo a outra, que eu li que eu não li. Então, assim, o que é que falta muito? A gente conhecer. A gente tem interesse e ter vontade. E aí, alguém sabe em que idiomas a Bíblia foi escrita? Aramaico.
certo? Cada um pegou o livro e escreveu não. Teve uma sequência. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico. O Novo Testamento veio a maior parte escrita em grego e uma parte escrita em aramaico, que é a lei que está escrita no hebraico. Certo? Então foram os idiomas que a Bíblia foi escrita. E ela foi traduzida para vários idiomas, enfim, até chegar aqui. A principal pergunta, eu acho que todo mundo faz, e principalmente os crismandos, por quê? É super fácil adquirir uma Bíblia dessa. Que é uma Bíblia evangélica, essa Bíblia antiquíssima, deve ter 500 metros de pouco. Essa Bíblia é super fácil de ser adquirida, é uma Bíblia evangélica, porque eles distribuem para muita gente. A católica não é tão simples, você tem que comprar. Alguns lugares se dá, né? Mas e qual é a principal diferença entre essas duas Bíblias? O número de livros. Quais são os livros? Quem tem mais? A gente dividiu lá. Católico tem mais ou não deve? Católico. Quantos livros a mais? 6. 7. Quem dá mais? Quem dá mais? 8? 3. A Bíblia católica, ela tem 73 livros. A evangélica, a protestante, tem 66 livros. Vou jogar na minha São 7 livros. Que a gente tem diferença dessas duas livros. E que livros são esses? Tobias, Judite, Primeiro e Segundo Macabeus, Eclesiastes, Sabedoria e Barulho. Além de 8. Mas na católica tem os dois. Na católica. Tem os dois livros. Além desses livros inteiros que não tem na Bíblia evangélica, ainda tem os trechos do livro de Daniel, capítulo 13 e 14 de Daniel que não tem. E no capítulo 10 já não tem nenhum, do versículo 4 ao 16 também não tem. Então, eu fui pesquisar. Tenho minha cola aqui para me ajudar. Tá? Primeiro, quando todas as vezes forem escritas, quando teve os concílios e tal, Lutero, principalmente, quando foi dividir, né, eles não consideravam esses livros como livros inspirados por Deus para serem escritos. Certo? Outra coisa que eles alegavam é que no Novo Testamento, em momento algum, esses livros são citados. Só que existem outros livros também que não são citados. Em momento algum no Novo Testamento. E estão lá na Bíblia. Além disso, aí tem 4 leis que todos os livros deveriam ter sido escritos na Terra Santa. Os livros só poderiam ser escritos em hebraico, nem podia ser em aramaico nem em grego. Todos têm que ser escritos antes de Esdras e não podia estar em contradição com a lei de Moisés. Se tivesse qualquer uma dessas coisas, não podia ser incluído. E aí por isso eles foram retirados. E foi adaptado a nova Bíblia para... O que não significa dizer que a Bíblia dele está errada. Né? Cada um tem seu lado. Então a Bíblia católica tem todas essas partes. Esses livros a mais. Então tem 7 livros a mais na Bíblia da gente. Certo? Tem 76 livros divididos no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 livros, contém a lei de Deus, a da Moisés, a história do povo de Israel, suas recepções e a previsão da vida do Messias. Então, você resume 46 livros, você tem essa história contada. E o Novo Testamento, ele tem 27 livros, conta a vida e as obras de Jesus, a criação e expansão da igreja e os documentos de formação do povo cristão. E aí é o seguinte, a gente atualmente vive o Novo Testamento. Por quê? Os testamentos, quando eu digo o novo, eles são alianças que Deus fez com o povo. Já a gente vive uma nova aliança, a gente vive o Novo Testamento ainda hoje. Então, às vezes pode achar que todos os livros que foram meditados foi do Antigo Testamento. No Novo Testamento não são iguais. E aí,
outra divisão para você organizar a Bíblia e saber a lógica dela. Tem uma Bíblia, é um livro baseado na Bíblia que ele conta a história da Bíblia em ordem cronológica, que às vezes é bem complicado. Eu não sei o nome. O amigo que trabalhou comigo não é assim, é a história. Aí ele conta toda a história da Bíblia em ordem cronológica, porque muita gente reclama que não consegue entender. Às vezes é complicado saber em que lugar aconteceram as coisas. E aí ele conta a história toda, desde até a cama até o dia de hoje. É bem interessante. O antigo, mas também pega o livro dele até a cama também. Porque tem muita parte de tem muitas partes. Não, mas é a questão da cronologia, né? Não acaba assim. Então, no Antigo Testamento, a gente tem divisão também internamente, né, das partes do Antigo Testamento. Assim, os livros da lei ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que são chamados livros de Moisés. Por exemplo, Moisés o povo está durante 400 anos no deserto. E aí, a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles parecem que são as abreviações de como eles são representados. Vai ser, certo? A gente tem os livros históricos, que vejam, são 12 livros, Josué, Ruth, nem são números, são mais, que tem primeiro e Samuel, primeiro e segundo rei, Crônicas, primeiro e segunda, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e Macabeus, né, primeiro e segundo. São históricos da Bíblia. Os livros didáticos ou sapienciais, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico, Sabedoria e Eclesiástico. Certo? A gente tem 2 livros. E os livros proféticos, que são todos os livros proféticos, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Protetor, Amós, Abdias, Jonas, Miquel, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os profetas, são os profetas que a gente tem. Então a gente tem todos esses livros no Antigo Testamento, certo? De Gênesis a Malaquias, a gente encerra o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que é mais, que a gente usa mais, conhece mais, que é menor. Então a gente tem os 4 evangelhos, que são quais? Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí tem o livro histórico, que é o livro dos Atos. Que a gente, eu estava no estudo dela, em outra formação que a gente foi, o rapaz que estava fazendo uma formação, ele incluía os evangelhos e livros históricos. Também contar a história, né? Também incluía, como sendo 5 livros históricos do Novo Testamento. Certo? Onde eu começava a fazer, aí eu não achei a minha deixei separada, mas também tem isso. Então, o livro histórico, a gente tem as epístolas, e aí não é epístola, é epístola. E as epístolas a gente tem as epístolas de Paulo, que são de Paulo a alguém. Certo? As epístolas são de Paulo a alguém. Então os alguém são brasileiros. Né? Romanos, Coríntios, Segunda, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito e Filemão e Efésio. Certo? Quando a gente fala das cartas de São Paulo, é o caso que São Paulo escreveu, a maior parte estava de preso, para esses povos, essas pessoas, esses povos. Certo? E além das epístolas de São Paulo, a gente tem outras epístolas escritas, como a carta de São Tiago, aí uma carta de São Tiago, que foi a carta que Tiago escreveu, certo? Que São Pedro escreveu, que João escreveu, que Judas escreveu. Então aí é diferente, só que as italianas podem achar que a carta é de Gálatas, de Efésios, é para ele. E depois uma carta que os outros apóstolos escreveram. Certo?
profético, que é Apocalipse. Certo? Então, a Bíblia, no resumo, ela se divide assim. Os livros da lei, históricos, proféticos, sapientais, evangélicos, epístolas, históricos, proféticos. Certo? De uma maneira geral, ela é divisão. Como vamos a... Não é para o bolão. Então a Bíblia, ela é pequenininha, as letras são pequenininhas, é muito engraçada, mas ela não é inteira. Ela é cheia de quê? De livros. Acabou de dizer. Entendeu? Cheio de livros. Cada livro, ainda por cima, é dividido em capítulos. Certo? Os capítulos, eles têm esse número grande, indicando isso. Esses são os capítulos. Não, porque domingo eu corrigi essa informação do meu grupo. Certo? Corrigi. Então, por isso eu estou dizendo. Os números grandes são os capítulos. Os números pequenos são os versículos. E estão no meio do texto. Quando a gente tem A, B, nos versículos, a gente tem que colocar, se for citar aí, tem versículo 3A, 3B. A gente tem que colocar. E alguns versículos que são longos, a gente tem que fazer essa divisão. Certo? E aí tem a situação. Como é que se lê? Isso aí. Vai procurar onde? Que capítulo? 5 a 8. Isso aqui é o quê? Que livro é esse? Eu acho. Que livro é esse? Alguém sabe? Daniel, capítulo quanto? Então todo mundo sabe que a Bíblia separa quem e quem? E o item? O item dá o intervalo. O item significa até tal. Então vai do versículo 5 até o 8, do versículo 1 até o 5. Ou não? Não é obrigado a ter o item. Não, a gente pode representar o ponto é para alternar. O ponto a gente alterna. Então assim, 8.12 é tudo 8, versículo 8, tudo versículo 12. No caso, a gente pode escutar assim. 1 Coríntios 3, 5F. Alguém sabe o que é? É o próximo versículo, é o 5 e o 6. Se tiver SS, é o 5, 6 e o 7. Eu não queria para complicar para as pessoas, mas está falando, estou falando, né? Então, como eu disse, eu não preparei para os avisos. Eu preparei o básico para a gente conseguir manusear a Bíblia. Certo? Então, se agora eu der uma Bíblia a qualquer um e mandar procurar um livro que você vai achar? Então, onde está o livro de Abacuque? Aonde? Antigo Testamento, aonde? Não tem terra e
Nenhum que eu acerto. Quem tá com a Bíblia? Na Bíblia, né? Vamos lá, quem tiver com a Bíblia, tira a cola daí, Fabrício. Essa daí. Pra colocar fácil. Eu quero Jó 38, versículo 11. Jó 38, versículo 11. Amém. Amém. Peraí que o Marco tá o Marinho Jó, Marinho Jó 38, versículo 11. Pra voltar. Vai. Jó 38. Amém. É show. 38, versículo 11. Ei, tem que chamar, coisa feia. Tem outro que é uma pessoa
plantas e aquele que rega são iguais. E cada um vai receber o seu próprio trabalho, segundo a medida do seu trabalho. Então, o títulozinho dessa passagem é Retrato do Agente Pastoral. Por isso que eu trouxe ela para passar para a gente. Até para encerrar essa parte inicial da explicação, a gente é igual. Lembrando mais uma vez que a gente começa desde o começo. Não importa se você canta, se você fala mais, se você fala menos, se você faz lembrancinha. O importante é que você veio. Você está aqui e você se faça importante para o seu irmão. O importante aqui não é a gente. Não importa eu, não importa você, não importa mais. Importa Deus. E a mensagem que a gente está passando. Então, por isso eu achei essa passagem bem interessante para trazer para a gente conversar, porque realmente deve ser o retrato da gente, enquanto a gente pastoral, enquanto catequista. Eu não sou mais importante que ninguém. Como eu disse no começo, eu sou uma pessoa bem qualificada para estar aqui hoje, porque o que eu estou dizendo é eu fui pesquisar para poder falar, que deve ter um livro para eu estudar. E eu pego na internet no final, eu vou mandar esses slides pro e-mail que está aqui. No final tem todos os sites que eu pesquisei, para vocês poderem achar. Então, o que importa é que a gente vá atrás. É que a gente tem que se fazer importante. Não que a gente receba nada só, mas que a gente tem que se fazer importante. E só continuando, vai lá para frente, por favor. Então eu fui lá também, e eu achei no site católico, alguma coisa, que antes de ler a Bíblia, quando você for estudar, que a gente se contenta muito em ler a Bíblia, em ler em outro. Aí tirou o versículo para escrever. Então, tudo distraído ficou público. É terrível, né? Aí ele vai. O que tem não fazer, faz. Nessa Bíblia pastoral tem no final, tem todo o ano litúrgico da Igreja Católica. Parece que o povo começa a acompanhar. Ave Maria tem um monte de coisa de informação atrás, bem legal. E assim, mas quando a gente é efetuado de só ler a Bíblia, quando a gente vai para uma reunião, quando a gente está participando daquilo, ou quando a gente está aperreado, você está desesperado, tem alguma coisa, aí você vai lá, quer quiser Deus tem uma vida e vai deixar com desespero. Mas a gente cria o hábito de ler a Bíblia também. E a oração, que eu achei é transferida antes da Bíblia. Na Ave Maria tem a oração de ler antes da Bíblia também. E lá no final. E aí, Espírito Santo que inspirado nessas palavras, ilumina a minha mente para que eu possa compreender. Vem Espírito Santo, ilumina meu coração e o meu entendimento. Ajuda-me a reconhecer a verdade eterna que preciso para agradar a Deus. Amém. E aí ele até fala, você pode rezar essa oração ou fazer uma oração espontânea. Mas se você não fez, simplesmente vai abra a Bíblia como fosse um dicionário e sai procurando. O que melhor lhe convém. Não, que a gente realmente se inspire, que a gente dê um momento para ler a Bíblia. E aí, tem aí umas dicas para a Bíblia. A primeira coisa é tenha uma Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia. Quem não tem uma Bíblia? Todo mundo tem uma Bíblia. Então, estou preocupado de oi? Não banhe você, não. Só todo pai que quiser fazer uma doação. Não. Já que ninguém levantou a mão sobre o povo,
Então tem uma Bíblia, 10% diário. Aí ele começa, você deve ter 10 a 20 minutos, aí tipo, 5 minutos para a leitura e 10 para a leitura. Mas você faz todo dia. Não fala assim, hoje eu não vou fazer, e amanhã eu faço de hoje e de ontem. Acaba com 30 dias. E aí você fala 30 dias, tem que ler o capítulo inteiro, você não lê. Então que todo dia a gente lê um versículo, mas se a gente realmente lê o versículo e tem que entender o versículo no passo. Mas tem a Bíblia na Cid Moreira. Olha, você lê todo dia 140 caracteres. Então, procura dar calma. Ninguém vai ler a Bíblia no meio do estudo, é bem grande, porque você vai entender, vai entender. E olha antes e depois do estudo. Mesmo que a história para começar, a reunião para terminar, e a gente pode orar antes e depois para estudar a Bíblia também. Para pedir iluminação e para agradecer pelo estudo. É uma coisa importante que diz o seguinte: ao folhearmos os textos da Bíblia Sagrada, pensamos na sua importância para a nossa salvação. Neles está a palavra de Deus, palavra viva e eterna, palavra atual e penetrante, que entra em nossos espíritos e nos coloca em comunhão com o Pai. Depois de falar da ressurreição e da aparição de Jesus aos discípulos, João escreve: fez ainda Jesus, na presença de seus discípulos, muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Visual, cisma catedral.